Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nossa aula é sobre ligações químicas. É importante destacar que as propriedades das substâncias são determinadas em grande parte pelas ligações químicas que mantêm seus átomos unidos. Então, o que determina o tipo de ligação em cada substância e de que forma as características dessas ligações dão origem a diferentes propriedades físicas e químicas? O segredo para responder à primeira pergunta são encontrados nas estruturas eletrônicas dos átomos envolvidos, que abordaremos hoje no nosso estudo sobre ligações. Vamos então começar nossa aula. As ligações químicas então acontecem para que átomos, moléculas ou íons possam se combinar e ganhar assim uma maior estabilidade. Podemos perceber que os átomos, quando isolados, eles apresentam uma maior quantidade de energia, o que garante a este uma menor estabilidade. Porém, quando ligados, esses átomos apresentam uma menor quantidade de energia e são assim mais estáveis. Podemos então analisar que as ligações, analisando então cada momento desta ligação, podemos perceber inicialmente que quando esses átomos estão separados, a uma certa distância na qual não há nenhum tipo de interação, essa energia potencial ela é considerada energia potencial nula, pois podemos supor que a interação ela não existe ou é extremamente fraca. Em um segundo momento, percebemos que ao aproximar esses átomos, começa então a se intensificar as forças atrativas entre os núcleos de um dos átomos e a nuvem eletrônica do outro, resultando assim agora em uma menor energia potencial. Esses átomos eles continuam se aproximando até a formação da ligação química, onde os átomos ligados agora adquirem uma maior estabilidade e uma menor energia potencial. Continuando assim a analisar estes átomos ligados, podemos perceber que temos agora uma distância ideal onde as forças de atração são maiores que as forças de repulsão, garantindo assim uma maior estabilidade no sistema. A essa distância, nós damos o nome de comprimento médio de ligação. Essa energia potencial correspondente a essa distância, onde a energia ela é liberada para a formação da ligação, designamos então energia média de ligação. Se esses átomos continuarem se aproximando, vai chegar um momento em que começa a ter agora uma diferença entre a energia de atração e a energia de repulsão, prevalecendo a energia de repulsão, o que leva a um aumento da energia potencial e assim a uma instabilidade do sistema. Podemos então definir que as ligações elas acontecem com os átomos no estado natural, onde eles são encontrados na natureza e combinados de modo a adquirir essa estabilidade. A estabilidade ela é avaliada a partir do ganho ou perda de elétrons, com o objetivo de completar os seus orbitais. E essa ligação ela vai acontecer sempre na camada de valência, de modo que, em geral, as ligações químicas elas vão envolver apenas a última camada do átomo. Para isso, os elementos que devem ganhar essa estabilidade, na grande maioria, seguem a famosa regra do octeto, na qual os átomos eles adquirem estabilidade ao completar 8 elétrons na camada de valência, assim como os gases nobres. Então, nós iremos obter a seguinte configuração: Ns2, Np6, na qual nós temos 2 orbitais, 2 elétrons no orbital S e todo orbital P também preenchido. Então, seria 2 elétrons no orbital S e 6 elétrons no orbital P. Essa regra ela é válida para os elementos representativos, com exceção principalmente do hidrogênio, lítio, berílio e boro. Na regra do octeto,
também se faz necessário, com base na análise dos gases nobres, a regra do dueto, na qual nós temos que, para ganhar estabilidade, esses elementos devem ter, né, na sua camada de valência, 2 elétrons, imitando assim o gás nobre hélio, tendo a seguinte configuração: NS2, então eu tenho um orbital S com 2 elétrons, válida também para a mesma condição da regra do octeto. Temos então a regra válida para todos os elementos representativos, com exceção do hidrogênio, lítio, boro e berílio. Essas exceções em relação à regra do octeto, ela pode ser mostrada com base em 3 classes. A primeira, nós temos moléculas com um número ímpar de elétrons. Nós temos molécula na qual a quantidade de elétrons presente dará uma quantidade menor do que 8, ou seja, uma quantidade menor do que se pede na regra do octeto. E, por fim, as moléculas ela pode também adquirir uma quantidade maior de elétrons, sendo assim uma expansão da regra do octeto. Então, vamos analisar cada caso. No primeiro caso, na qual nós temos um número ímpar de elétrons, nós podemos perceber o seguinte: nós temos uma molécula, se contarmos a quantidade de elétrons presente nessa molécula, essa quantidade dará um número ímpar, o que impede a completa camada de valência com 8 elétrons. Então, eu teria aqui 2 com 3, com 2 aqui 5, com 2 7, com 2 9, com mais 2 11. Então, essa molécula ela tem um número ímpar de elétrons, um total 11 elétrons, e esse elétron a mais ele pode estar tanto localizado no hidrogênio quanto localizado no oxigênio, o que impede que essa molécula possa, né, fazer parte da regra do octeto, pois ela possui um número ímpar de elétrons. Nós temos, então, uma deficiência em elétrons, que também é relativamente raro, mas acontece muito com as moléculas do grupo 1A, 2A e 3A, ou seja, com os elementos alcalinos, alcalinos terrosos e com os elementos da família do bóron. Por isso, um dos exemplos mais típicos é o BF3, na qual nós temos uma quantidade menor de elétrons, né, presente no átomo central. Em relação à terceira regra, né, nós temos como exceção a regra do octeto, a expansão do octeto, na qual, a partir do terceiro período, esses átomos eles já podem acomodar uma quantidade maior do que 8 elétrons. Além disso, do quarto período em diante, já temos presentes os orbitais D, que são orbitais que possuem baixa energia e podem assim participar da ligação recebendo a densidade extra de elétrons. É importante lembrar que os orbitais D do quarto período em diante, eles podem comportar cada um agora 10 elétrons. Então, essa expansão ela vem justamente pela disponibilidade maior de orbitais. Então, as ligações químicas ela permite uma grande diversidade de substâncias, tá? E essas ligações elas podem ocorrer com base em 2 fatores principais. No primeiro fator, nós temos as atrações eletrostáticas e, como segundo, a tendência de formação de pares eletrônicos. Quando a ligação química acontece, nós temos aí a observação entre um equilíbrio entre as forças repulsivas. Essas forças repulsivas elas vão ocorrer entre elementos de cargas iguais, então nós temos as forças repulsivas entre os elétrons presentes na camada de valência e nas camadas mais internas, assim como as forças repulsivas presentes entre os núcleos. Temos então, para contrabalancear essas forças repulsivas, as forças agora elas são forças atrativas, na qual nós temos a atração entre cargas opostas. Então, nós temos uma atração entre o núcleo e os elétrons da camada de valência, assim como eu também tenho uma atração entre o núcleo
e os elétrons das camadas mais internas. Isso para ambos os átomos. Pensando então na lei química, podemos perceber que ela está dividida em dois grupos. Nós temos o primeiro grupo, que é o grupo de ligações interatômicas, na qual nós temos as ligações iônicas, ligação metálica e a ligação covalente. As ligações interatômicas elas vão acontecer entre átomos e as ligações intermoleculares, que são ligações que acontecem agora entre moléculas, na qual nós iremos destacar as ligações de hidrogênio e as forças de Van der Waals. A ligação química, então, ela vai ocorrer com o objetivo dos átomos ganharem essa famosa estabilidade. Essa estabilidade ela vai ser adquirida com base na teoria do octeto ou do dueto, e elas podem, então, ser classificadas como iônica, covalente e metálica. Vamos começar pela iônica. A ligação iônica ela se caracteriza pela transferência de elétrons, na qual nós temos uma transferência entre os elementos com grande diferença de eletronegatividade. E podemos, então, destacar com isso os metais e os ametais. Quando eu falo no metais, eu estou me referindo aos elementos do grupo 1A, 2A e 3A, e os ametais ao grupo 5A, 6A e 7A. E entre metal e hidrogênio. Essa ligação ela vai ser considerada uma ligação na qual os elétrons são transferidos de um átomo para outro, dando origem assim a íons de cargas contrárias que se atraem. Essa atração é uma atração eletrostática e, como exemplo, nós podemos ter a formação do cloreto de sódio, na qual nós, analisando a sua distribuição eletrônica, podemos perceber que o sódio, analisando sua distribuição eletrônica, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, e o cloro, com 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p6, podemos analisar que o sódio, na sua camada de valência, camada 3, ele possui apenas um elétron, enquanto que o cloro, na sua camada de valência, também camada 3, possui 7 elétrons, 2 no subnível S e 5 no subnível P. Dessa forma, o átomo de sódio, por ser um elemento metálico mais eletropositivo, ele tem a tendência a perder esse elétron. Já o cloro, por ser um elemento mais eletronegativo, ele tem a tendência a atrair para si esse elétron, levando então à formação de cargas, que podemos perceber com a formação desses íons, que seria o Na+, e o Cl-. Sendo assim, a ligação iônica ela se baseia justamente no resultado da atração eletrostática que está envolta na lei de Coulomb, na qual nós temos a relação carga-raio. Nessa relação carga-raio, nós temos que a energia de estabilidade ela é inversamente proporcional à distância dessa ligação. Portanto, a ligação ela vai sempre ocorrer entre esses elementos que acabamos de falar, que são os elementos metálicos eletropositivos. Então, podemos destacar os metais alcalinos e os alcalinos terrosos, e os elementos muito eletronegativos. E aí nós temos o calcogênio e o halogênio. As características do composto iônico são todos a temperatura ambiente são sólidos cristalinos, apresentam alto ponto de fusão e ebulição, isso porque as ligações elas são ligações extremamente fortes, uma vez que você tem ligações relacionadas à diferença de cargas. O caráter iônico dessa ligação ela aumenta com a diferença de eletronegatividade entre esses elementos. Esses elementos não conduzem corrente elétrica no estado sólido, justamente porque essa diferença de carga mantém esses átomos fortemente unidos, mas quando dissolvidos, ou em solução aquosa, ou fundidos, eles são bons condutores, e os íons obedecem ao modelo do octeto. Então, nós podemos analisar que o íon formado a partir do composto iônico NaCl, nós temos
os elementos com cargas diferentes, estão presos uns aos outros por atração eletrostática, o que caracteriza uma estrutura cúbica compacta, um cristal extremamente cúbico compacto, e que esses elementos vão apresentar uma configuração eletrônica de gás nobre. Então, nós temos que as reações acontecem da seguinte forma. Na última camada de valência do sódio, nós temos um elétron, enquanto que na camada de valência do cloro, nós temos 7 elétrons. Vale lembrar que a quantidade de elétrons presentes na camada de valência ela está ligada ao número do grupo. Então, o sódio está aí presente. Vocês podem perceber que ele pertence ao grupo A, logo ele tem um elétron na camada de valência. O cloro pertence ao grupo 7A, ele tem, então, 7 elétrons na camada de valência. Temos, então, agora que essa diferença de eletronegatividade faz com que esse possa ser atraído para o átomo. Em seguida, esses elementos passam, então, a se transformar em íons. Então, nós temos agora o Na e o Cl-, que por diferença de se aproximam, resultando então na atração eletrostática iônica. Para determinar a fórmula de um composto iônico, devemos primeiramente analisar as cargas que cada elemento possui. Então, nós analisamos alguns elementos como carga, com a questão do NOx fixo, ou seja, o número de oxidação, que é a carga real ou parcial que cada elemento tem. Nós temos que os elementos do grupo A possuem NOx mais 1, o elemento do grupo 2A mais 2, 3A mais 3, o carbono, a família do carbono aqui, os elementos do grupo 4A pode ter NOx mais 4 ou menos 4, os elementos do grupo 5A menos 3, 6A menos 2, 7A menos 1. Essa relação de NOx está ligada à capacidade que esse elemento tem em perder ou ganhar elétrons. Então, é mais fácil para um elemento do grupo A perder um elétron do que ganhar 7 para completar o seu octeto. Assim como um elemento do grupo 6A é mais fácil ele ganhar 2 elétrons do que perder 6. Então, a relação que se tem em relação ao número do grupo com a carga é justamente a capacidade que cada elemento tem de ganhar ou de perder elétrons. Para montar a fórmula, é importante a gente lembrar que cada elemento possui um NOx. Esse NOx ele é um NOx fixo. Tá? Esse NOx fixo, nós temos então acima de cada elemento, então o NOx de A mais X, o NOx de B, aqui está como menos Y. Para escrever a fórmula, eu coloco então o NOx de B como índice de A e o NOx de A como índice de B. Então, ficaria AYBX. Então, a fórmula dos compostos iônicos, elas acontecem com o objetivo de neutralizar a soma das cargas. E temos, então, como exemplo, os cálcio mais 2 e o Br-1, resultando agora no composto CaBr2. Ou seja, o NOx do cálcio mais 2 serve como índice do Br e o NOx do Br serve como índice do cálcio. Lembrando que esses NOx eles são colocados como índice e esses índices aparecem em módulo, sem o sinal de mais ou de menos. O mesmo acontece para o alumínio e o enxofre. Al mais 3 ligado a S menos 2. Então, resulta no composto Al2S3. As ligações dos grupos, então, nós podemos definir que para os elementos do grupo A, nós temos a seguinte relação grupo e carga. O grupo A, carga mais 1, 2A, carga mais 2, 3A, carga mais 3. 5A, carga menos 3, 6A menos 2, 7A menos 1. Nós temos aqui outros exemplos, na qual podemos perceber a relação do cloreto de potássio
na qual nós temos o potássio com carga positiva de +1, o cloro com carga negativa de -1, levando à formação do composto KCl. O mesmo acontece para o composto utilizando ferro +3 e oxigênio -2, o que resulta no composto Fe2. Agora vamos falar um pouco da ligação metálica. Mas antes de falarmos de ligação metálica, é bom você se perguntar o que é um metal. Então, um metal nada mais é que uma substância elementar, pois os seus átomos são todos iguais. Por isso, as ligações metálicas elas ocorrem entre átomos de metais iguais ou átomos de metais diferentes. Em relação a átomos de metais diferentes, nós temos as famosas ligas metálicas. E a partir de propriedade dos metais, propõe-se um modelo para a ligação, na qual podemos perceber que esses metais eles são átomos metálicos com poucos elétrons de valência, o que permite as ligações metálicas serem boas condutoras de corrente, isso porque apresentam elétrons semilivres, são sólidos cristalinos em temperatura ambiente, com alto ponto de fusão, o que indica que essa ligação também é uma ligação forte, e em geral apresentam 1 ou 2 elétrons na camada de valência, tendo assim a distribuição NS1, NS2. As ligações metálicas, elas se caracterizam pela existência desses íons positivos, que são átomos que cedem elétrons, dispostos de forma ordenada, o que resulta em uma estrutura cristalina semelhante aos compostos iônicos, mas que apresentam como características elétrons nos subníveis S1 e no subnível NS2 externos, que são responsáveis pela condução da corrente. Na ligação metálica, como os íons positivos estão colocados de forma ordenada, percebemos então que entre os íons positivos circulam com grande liberdade de movimento os elétrons que foram cedidos pelos átomos e que, devido a isso, a esse fator, os metais eles conduzem bem a eletricidade e, por isso, esses elétrons que têm essa mobilidade são chamados de mar de elétrons. Como características dos metais, nós podemos destacar que eles são sólidos à temperatura ambiente, com exceção do mercúrio, que é o único metal líquido encontrado na natureza. Eles apresentam brilho metálico, mas quando fundido perdem esse brilho, com exceção do magnésio e alumínio. Possui densidade superior à da água, com exceção para os alcalinos, e aí nós temos como menor densidade o lítio, de 0,53 gramas por ml. Esses elementos apresentam um ponto de fusão muito variável, entretanto, a gente costuma dizer que a grande maioria apresenta alto ponto de fusão, são bons condutores de eletricidade e calor e apresentam características como maleabilidade e ductibilidade. As ligas metálicas, elas são formadas por 2 ou mais elementos, onde esse material vai apresentar propriedades metálicas, pois um dos elementos é um metal. E aí nós temos alguns exemplos dessas ligas metálicas muito utilizadas pela indústria na formação de fusíveis, na liga de ouro, na obtenção de joias, no amálgama do dente, na qual é muito utilizado pelos dentistas na restauração dentária, no bronze, na qual nós temos a liga de cobre e estanho, no latão, com a liga de cobre e zinco, e o aço inox. No aço nós temos a liga de ferro e carbono, enquanto que no aço inox nós temos a liga de ferro, carbono, cromo e níquel. Agora vamos estudar um pouco das ligações covalentes ou ligação covalente molecular. Essas ligações elas ocorrem com elementos com baixa diferença de eletronegatividade. Por isso, na ligação covalente não há a transferência de elétrons, mas sim o compartilhamento de elétrons.
E esse compartilhamento, ele permite que essa ligação molecular ela aconteça justamente pela posição de spins opostos ou antiparalelos, formando assim a molécula. Então, a ligação covalente ela pode ser uma ligação dita covalente normal, onde um par de elétrons ele faz parte da ligação, em que cada átomo contribui com um elétron, e pode ser também considerada como a ligação covalente dativa ou coordenada, onde o par de elétrons é cedido por apenas um dos átomos ligados. Então, por definição, a ligação covalente ela ocorre através do compartilhamento de um par de elétrons entre átomos que possuem pequena ou nenhuma diferença de eletronegatividade e pode ser do seguinte tipo: ligação covalente simples ou ligação covalente dativa. Na ligação covalente, para que haja esse compartilhamento de elétrons, ela deve ocorrer entre ametal e ametal ou entre ametal e hidrogênio, permitindo assim baixa diferença de eletronegatividade. Então, nós temos alguns exemplos, como fórmula molecular F2, a sua fórmula eletrônica de Lewis, na qual é representada os elétrons da camada de valência pelos pontinhos aqui mostrados e a ligação feita entre os átomos de flúor. Na sua fórmula estrutural plana, nós temos o flúor ligado através de uma ligação covalente ao outro átomo de flúor. A molécula do flúor, então, está aí representada e podemos ter na ligação covalente uma ligação covalente simples, uma ligação covalente dupla ou uma ligação covalente. A ligação covalente simples ou normal, nós temos então, como exemplo, uma ligação entre átomos iguais. Nesse caso, nós temos a formação do cloro, na qual na camada de valência 3 nós temos 3s2 e 3p5. Nós temos 7 elétrons na camada de valência para ambos os átomos e os mesmos se ligam onde ocorre esse compartilhamento, cada um cedendo um elétron. Resultando assim na molécula Cl2, ou que está mostrado aqui na fórmula molecular ou na fórmula estrutural. Como dito, essa atração entre esses elétrons ocorre justamente pela atração dos spins opostos ou antiparalelos. Essa atração permite que essa ligação aconteça. É importante destacar que nenhuma ligação covalente ela é 100% covalente, ela possui também características de ligação iônica. Nós temos então, se os átomos eles são átomos iguais, a densidade eletrônica ela é distribuída em torno dos dois átomos, não havendo assim nenhuma formação de polos, ou a densidade eletrônica ela passa agora a pertencer a ambos os átomos. Então, nessa característica, nós podemos ter agora como analisar outros exemplos, como é o caso da ligação do O2, onde esse forma duas ligações covalentes, o nitrogênio formando 3 ligações covalentes. Então, é importante observar que tanto o oxigênio como o nitrogênio, esses se ligam com o objetivo de completar 8 elétrons na camada de valência. Então, se contarmos aqui, temos 6 elétrons pertencente ao átomo de oxigênio, mais um que ele recebe do outro átomo de oxigênio compartilhado 7, e o outro da segunda ligação, formando 8. Então, nós temos aí, tanto para o átomo de oxigênio, para o átomo de hidrogênio, aqui já analisados, o octeto completo. O mesmo acontece para a molécula da água, onde um átomo de oxigênio se liga a 2 átomos de hidrogênio com o objetivo de completar o seu octeto, enquanto que os átomos de hidrogênio completam, então, o dueto. Temos também a molécula de HCl, na qual
esse octeto também é completo através da ligação covalente. Temos, então, as ligações covalente normal, na molécula de HCl, de ácido clorídrico, e na molécula de gás carbônico nós temos 4 ligações covalentes normais. Já a ligação covalente dativa ou coordenada, esta vai ocorrer sempre quando o átomo central tiver o seu octeto completo, podendo se ligar a outro átomo, doando um par de elétrons. Ou seja, o par eletrônico compartilhado ele vai pertencer a um dos átomos e só ocorre quando todas as ligações covalentes simples possíveis já aconteceram. Então, nós temos como exemplo a formação do SO2. O átomo central desta molécula é o S, é o enxofre. Podemos perceber sempre que o átomo central ele vai ter o menor índice. Nesse caso, o enxofre tem índice 1, o oxigênio tem índice 2. Na maioria das vezes também ele tem, na maioria, então lembre que tem as exceções, as regras do octeto. Então, na maioria das vezes o átomo central ele tem a maior quantidade de elétrons. E aí nós temos, analisando agora a ligação que esse átomo de enxofre realiza com 2 átomos de oxigênio. Este tem, então, 6 elétrons já na camada de valência. Compartilha, então, através de 2 ligações covalentes simples com um átomo de oxigênio, completando assim o seu octeto e doando, através de uma ligação covalente dativa, um par de elétrons para o átomo de oxigênio, resultando, então, na estrutura SO2. Essa estrutura, então, ela é representada com uma ligação dupla entre o átomo de enxofre e um átomo de oxigênio e uma seta indicando que houve a doação de elétrons através de uma ligação covalente dativa para o outro átomo de oxigênio. Outro exemplo, nós temos aí o dióxido de enxofre e o trióxido de enxofre. No trióxido de enxofre, o dióxido de enxofre nós analisamos agora. O trióxido de enxofre, podemos perceber que este elemento ele tem 2 ligações covalentes normais, e como este já está completo o seu octeto, mas apresenta 2 pares de elétrons não ligantes, esses pares de elétrons não ligantes eles serão doados através de uma ligação covalente dativa para os outros 2 átomos de oxigênio, que aqui está representada com a seta indicando que houve doação desse par de elétrons do enxofre para o átomo de oxigênio. É importante lembrar que essa doação não transfere o elétron do átomo de enxofre para o oxigênio, e sim permite que esse átomo de enxofre se ligue ao átomo de oxigênio através do seu par de elétrons. Então, nós temos aí as ligações dativas. Então, as fórmulas de Lewis, elas serão sempre utilizadas nas ligações covalentes, apenas na ligação covalente, com o objetivo de mostrar esse compartilhamento de elétrons. Nesse caso, nós temos, para o ânion sulfato, SO4 2-, nós temos uma ligação dativa entre este átomo de oxigênio e esse átomo de enxofre, e uma outra ligação dativa aqui também entre o átomo de oxigênio e o átomo de enxofre. E 2 ligações normais entre átomos de oxigênio e enxofre, aqui localizado, e entre este outro átomo de oxigênio e enxofre. Então, o número de valência ele pode ser representado através da estrutura de Lewis da seguinte forma. Para o grupo 4A, nós temos 4 elétrons sendo mostrado. Para o grupo 5A, 5 elétrons sendo mostrado. 6A, 6 elétrons. 7A, 7 elétrons. A disposição dos elétrons deve ser desta forma, porque são representações já estabelecidas para a fórmula de Lewis. Então, é possível, ao observar a distribuição através da fórmula de Lewis, que nós temos como número de valências simples, ou seja,
apenas um elétron. No grupo 4A nós temos 4. Para o grupo 5A nós temos 3 valências simples, ou seja, os elementos do grupo 5A podem se ligar por 3 valências simples e uma ligação covalente dativa. Os elementos do grupo 6A, ele tem duas valências livres, 2 elétrons aqui sobrando, e 2 pares não ligantes. Então, ele pode fazer 2 ligações covalentes simples e 2 ligações covalentes dativas. O grupo 7A, nós temos apenas uma valência livre. Então, nós temos aí 3 pares de elétrons não ligantes, que pode resultar em uma ligação coordenada dativa, e um elétron sozinho, o que resultará em uma ligação covalente normal, ou simples. Já o hidrogênio, ele só pode fazer uma ligação covalente normal. Então, podemos perceber que todos os elementos representativos podem ser mostrados utilizando como fórmula a estrutura de Lewis. Entretanto, os elementos de transição, estes não são representados por notação de Lewis por apresentar orbitais F e orbitais D com quantidades variáveis de elétrons. Então, os elementos de transição têm camadas internas incompletas e, dessa forma, não podem ser representados por notação de Lewis. Para escrever, então, a estrutura dos compostos covalentes, vamos utilizar como base o ácido sulfúrico, na qual nós temos H2SO4, e aí podemos montar da seguinte forma. O átomo de enxofre, ele estará formando 2 ligações dativas com os 2 átomos de oxigênio, uma vez que este já tem o seu octeto completo, a partir da ligação com o oxigênio. Os átomos de oxigênio estarão completando o seu octeto a partir da ligação com o átomo de hidrogênio, resultando, então, na estrutura da molécula da seguinte forma, onde nós temos as setas indicando para onde foram as ligações dativas. É importante lembrar que no ácido sulfúrico, o átomo central é o enxofre, que é aquele elemento que possui o menor índice e, na maioria das vezes, a maior quantidade de elétrons na camada de valência para a ligação. Características dos compostos covalentes moleculares, Então, nós temos, então, que eles podem ser sólidos, líquidos ou gasosos à temperatura ambiente, apresentam ponto de fusão e ebulição inferiores aos compostos iônicos, são bons isolantes. Essa característica de ser isolantes são características já pré-estabelecidas, uma vez que a ligação covalente ocorre entre a metal e a metal hidrogênio. Então, eles são bons isolantes, tanto térmico quanto elétrico. E a maioria dos compostos eles são solúveis em solvente orgânico. Nós podemos também analisar, em relação às ligações covalentes, se as ligações elas são sigmas ou se são ligações π. As ligações sigmas elas acontecem a partir da interpenetração de orbitais sobre o eixo de ligação, enquanto que a ligação π, essa interpenetração ela ocorre de forma lateral, ou seja, a interpenetração dos orbitais ela ocorre de forma paralela, ocorrendo também apenas com os orbitais do tipo P. As ligações π elas só ocorrem após a ligação sigma, o que é a única entre 2 átomos. Então, nós teríamos como exemplo que a ligação sigma ela sempre vai ocorrer sobre o eixo de ligação. Aqui estão os 2 átomos se aproximando. Este ocorre sob superposição desses orbitais. Sobre esse eixo de ligação, nós temos então a ligação extremamente forte, na qual essa superposição ela pode ocorrer entre os orbitais SS, SP ou orbital PP.
Como dito, são ligações fortes, elas apresentam uma simetria cilíndrica, os átomos eles podem rodar em torno do eixo, não apresentam plano nodal e todas as ligações covalentes simples são sigmas. Então, a primeira ligação é sempre sigma. Pi. Temos, então, a superposição ocorrendo de forma paralela. Então, esses átomos irão se sobrepor de forma paralela, levando, então, à formação de um nódulo em cima e abaixo do eixo de ligação. Os orbitais S, eles não formam ligações π. É importante de destacar isso. Agora, há um detalhe importante a gente destacar em relação às ligações, que algumas ligações, elas acontecem não com orbital atômico S ou P, e sim com orbitais híbridos sp. E esses orbitais híbridos, eles são obtidos justamente por possuir energia intermediária entre esses dois orbitais. Então, nós temos três tipos de hibridização. Nós temos hibridização sp, sp2 e sp3, na qual resulta em geometria linear, trigonal ou tetraédrica. O carbono é um dos únicos elementos que apresentam três tipos de hibridização. Então, nós podemos ter no carbono, se ele só forma ligações simples, uma hibridização do tipo sp3. Se esse carbono forma uma ligação dupla e as outras duas são simples, esse carbono tem hibridização do tipo sp2. Se ele forma uma ligação tripla e uma simples, ou duas ligações duplas, esse carbono possui hibridização sp. Vamos então analisar agora como essa hibridização acontece. É importante a gente perceber que a hibridização ela é a mistura de orbitais atômicos com energias semelhantes, dando origem a novos orbitais atômicos, agora com valores intermediários, com relação aos valores dos orbitais atômicos originais. Os orbitais híbridos, eles só participam da ligação sigma. Então, o que nós temos aqui? Nós temos que um orbital, 2s, com 2 elétrons, e 3 orbitais p, cada um com 1 elétron, e um orbital vazio. O que podemos perceber é que um elétron do orbital S ele migra para o orbital P, resultando agora em 4 orbitais do tipo sp3, podendo então formar 4 ligações. Então, é a partir daí que as ligações podem agora acontecer com as moléculas de CH4 e NH3, sem se preocupar com a questão da regra do octeto, uma vez que eu tenho agora orbitais híbridos que comportam esses elétrons nessas ligações. Outro exemplo é a hibridização do tipo sp, que ocorre entre o átomo de berílio. Nós temos aí, na camada de valência do berílio, nós temos 2 elétrons no orbital S e o orbital P está completamente vazio. O que acontece então? Esse elétron ele vai migrar para o orbital P, levando agora a formação de 2 orbitais híbridos com energia menor do que os orbitais atômicos originais, resultando então em uma hibridização do tipo sp. Já para a molécula do BF3, nós temos a hibridização do tipo sp2, na qual eu tenho 2 elétrons no orbital P e 1 elétron apenas no orbital, 2 elétrons no orbital S e 1 elétron apenas no orbital P. Os outros dois orbitais estão vazios, logo, um elétron ele vai migrar para o orbital P, resultando agora em 3 orbitais do tipo sp2, sobrando então um orbital 2p vazio. Então, a molécula BF3 ela se hibridiza do tipo sp. É por isso então que a gente pode perceber que a hibridização ela favorece a formação de moléculas sem que haja necessidade de se completar a regra do octeto. Nós temos então também uma hibridização de orbitais sp e d,
no átomo de enxofre, que é um exemplo da expansão. Lembra quando a gente falou da regra do octeto, das exceções? Então, essa é uma exceção, porque eu tenho agora uma expansão, né, desse octeto, porque eu tenho na camada de valência o orbital D vazio, permitindo então que um elétron do orbital P ele migre para esse orbital D, resultando na formação de orbitais do tipo sp3d2. Aqui abaixo nós temos alguns exercícios que vocês deverão depois ir fazendo para fixar melhor esse assunto. Então, exemplos de hibridização, nós temos como átomo híbrido o BF2, como nós já vimos. Esse elemento, ele, né, possui apenas, na sua camada de valência, após a ligação, 4 elétrons, e é uma molécula estável. Isso porque esse átomo ele não completa o seu octeto, mas, pela sua hibridização, ele se torna estável e pode, assim, permanecer como um dos compostos considerado exceção a essa regra. O BF3 também, ele não completa o octeto. Aqui nós temos 3 elétrons do boro e temos agora mais 3 elétrons do flúor. Então nós temos no total 6 elétrons, ele também não completa o octeto, mas essa molécula existe e é uma exceção a essa regra. Nós temos então agora as moléculas polares diatômicas com átomos diferentes. E aqui nós temos então o exemplo da água e do NH. Nós temos também moléculas apolares, também diatômicas, agora formadas por átomos iguais. Como exemplo, nós temos o O2 e o N2. Nós temos substâncias simples, como é o caso da maioria das moléculas diatômicas apolares, que aí nós temos o O3, o P4, o S8, entre outras. E nessas moléculas, né, não há a formação da nuvem eletrônica deslocada para um átomo apenas. Ela então se distribui de forma homogênea entre os dois átomos. Aqui nós temos exemplo de duas moléculas, o CH4 e o CO2. E aí nós temos então, em relação à ligação covalente e apolar, se os átomos eles são iguais, nós temos então a nuvem eletrônica bem distribuída entre os dois átomos. Se então os átomos eles são diferentes, nós temos uma ligação covalente polar, então a nuvem eletrônica ela deve ficar mais concentrada próximo ao átomo mais eletronegativo, levando assim à formação de polos na molécula, resultando então assim em uma carga parcial positiva e uma carga parcial, né, negativa, que resulta na formação de polos referente a essa ligação. Na polaridade das moléculas, nós temos então o acúmulo de cargas elétricas em regiões distintas na molécula, e sua força depende da polaridade da ligação e da geometria da molécula, levando assim à formação do momento dipolar, que é um vetor que orienta a polaridade da ligação, que sai do polo positivo para o polo negativo. Esse vetor, então, vai indicar o quanto esse elétron está mais próximo da molécula, mais próximo do átomo mais eletronegativo. Sendo assim,
nós temos o momento dipolar resultante, que é o vetor resultante, que vai definir a polaridade da molécula, e será a soma desses vetores. Nós temos, então, uma molécula apolar, quando o seu momento dipolar é igual a zero, ou seja, o vetor resultante será zero. Como exemplo, nós temos a molécula do gás carbônico, como eu tenho o átomo central, o carbono, ligado a dois átomos de oxigênio, que puxam com mesma intensidade esses elétrons presentes na ligação, a soma do vetor resultante aqui é igual a zero, a molécula é dita apolar. Para uma molécula polar, o momento dipolar ele é diferente de zero, ou seja, o vetor resultante ele é diferente de zero, o que podemos perceber na molécula de água. Na molécula de água, eu tenho dois elétrons sendo compartilhados com os átomos de hidrogênio, mas aqui em cima eu tenho dois pares de elétrons não ligantes, como vimos na estrutura de Lewis. Então, o átomo de oxigênio, por ser mais eletronegativo, ele puxa esse par de elétrons mais para próximo dele, resultando assim em um vetor diferente de zero. Então, o momento dipolar para a molécula de água é diferente de zero, o que resulta em uma molécula polar. Agora vamos falar um pouco das ligações intermoleculares, que por definição é a ligação que ocorre entre moléculas de uma substância no estado sólido ou líquido. E esta pode ser de três tipos. Pode ser uma ligação dipolo-dipolo, que vai ocorrer entre moléculas polares. Pode ser uma ponte de hidrogênio, na qual a molécula ela é fortemente polarizada porque o hidrogênio está ligado a um átomo extremamente eletronegativo. Nesse caso, nós podemos destacar como esse elemento extremamente eletronegativo o flúor, o oxigênio ou o nitrogênio. E temos também a ligação dipolo induzido e dipolo induzido, que ocorre entre moléculas apolares. Em relação à ligação dipolo-dipolo, que ocorre entre moléculas polares, essa ligação é uma ligação extremamente forte. Essas moléculas ela possuem polos positivos e negativos, e essa presença desses polos faz com que, na interação de polo-dipolo, o polo positivo de uma molécula atrai o polo negativo da outra molécula, resultando assim em uma atração, que também é uma atração eletrostática, pela diferença de densidade presente nas duas moléculas. Já as famosas pontes de hidrogênio, que hoje em dia não falamos mais do termo ponte, sim ligações de hidrogênio, nessas ligações nós temos o hidrogênio ligado fortemente ao flúor, oxigênio e nitrogênio. E podemos perceber, com base no gráfico que nós temos ao lado, que apesar da molécula de água, quando comparado aos outros elementos formados pelo átomo de hidrogênio com elementos do grupo 6A, onde, descendo no grupo, eu teria um aumento de massa atômica. Logo, se eu tenho elementos com maior número de massa atômica, eu teria elementos mais pesados. Esses elementos mais pesados, por definição, teriam alto ponto de fusão, e isso não acontece. Por que não acontece em relação ao grupo 6A? Porque nós temos aqui as famosas ligações de hidrogênios ocorrendo entre as moléculas de água. E essas ligações, por serem ligações extremamente fortes, colocam a água no topo desse grupo, mostrando que ela apresenta uma maior energia de ligação, logo vai precisar de uma maior temperatura para que suas ligações sejam rompidas. Então, a água apresenta um maior ponto de ebulição quando comparado a outros elementos presentes no seu grupo. Van der Waals. Nas ligações de Van der Waals, essas são ligações extremamente fracas que ocorrem entre moléculas apolares. Essas ligações que ocorrem entre moléculas apolares, elas só vão acontecer quando, em determinado momento, esses polos forem sendo formados. Sendo assim, as forças intermoleculares apresentam as seguintes propriedades, como ponto de fusão e ebulição. Nós temos dois fatores que influenciam, nas forças intermoleculares, que é o ponto de fusão e ebulição, pois quanto mais forte for essa ligação entre as moléculas,
maior será o ponto de fusão e ebulição da substância. Então, como a gente viu, a água ela apresenta ligações de hidrogênio, que são ligações extremamente fortes, logo vai apresentar um alto ponto de ebulição. Já para outras moléculas, como moléculas apolares, é de esperar que essas apresentem ponto de fusão e ponto de ebulição baixos, justamente por apresentarem formação de polos de formas momentâneas, sendo assim uma atração, considerando uma atração mais fraca. As ligações intermoleculares. Quanto maior a intensidade da força de ligação, maior será, então, esse ponto de fusão e ponto de ebulição da substância. A ordem crescente das intensidades da interação, ela é dipolo induzido, dipolo-dipolo e, por fim, ponte de hidrogênio. Então, nós temos como ordem crescente as moléculas que saem de apolar, onde você tem a formação de um dipolo induzido, isso porque em determinado momento se forma um polo nas moléculas apolares, o que faz com que essa atraia a outra molécula, passando pelas moléculas dipolo-dipolo, que são moléculas polares, e em seguida, como maior intensidade de interação, as pontes de hidrogênio. Os átomos das moléculas, o tamanho dessas moléculas também vão influenciar nesse ponto de fusão e ebulição. Então, quanto maior o tamanho da molécula, maior será o ponto de fusão e ebulição dessa substância. Bom, pessoal, finalizando então a nossa aula, deixo aqui com vocês um mapa conceitual que envolve todo o conteúdo abordado de forma simples, para que vocês tenham como base. Esse mapa ele foi tirado do livro Química Ciência Central, para que sirva de exemplo para o mapa conceitual que vocês irão desenvolver a partir da aula de hoje. Como considerações finais, eu tenho algumas recomendações, Vamos utilizar esses slides, um pouco dessa aula de hoje, como fonte, mas que vocês também devem buscar outras fontes de pesquisa para complementar o assunto. Resolvam os exercícios. Está disponível no ambiente várias informações sobre as interações. E apenas para pensar um pouquinho, para a gente refletir, vou ler a mensagem de Rubem Alves, que diz o seguinte: para isso existem as escolas, não para ensinar as respostas, mas para ensinar as perguntas. As respostas nos permitem andar sobre terra firme, mas somente as perguntas nos permitem entrar pelo mar desconhecido. Então, desejo a vocês boa semana e até a próxima aula.